Em 2016, o Gurupi Esporte Clube conquistou pela sexta e última vez, pelo menos até aqui, o título do Campeonato Tocantinense de Futebol, garantindo assim vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E se você quiser saber como foi esta grande conquista do Camaleão do Sul, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 6 camaleões, porque Gurupi tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O estado de Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988 com a separação da parte norte do estado de Goiás e possui a cidade de Palmas como capital. Distante 240 km de Palmas está a cidade de Gurupi, terceira mais populosa do estado, atrás apenas de Palmas e de Araguaína. Foi lá que no dia 13 de junho de 1988 foi fundado o Gurupi Esporte Clube, equipe que além do título de 2016 também faturou um bicampeonato em 97 e um tricampeonato em 2012, além dos títulos da segunda divisão estadual, ganhos em 2020 e 2022. Os tocantinenses obtiveram grande destaque em 2017 devido à boa participação na Copa do Brasil, na qual eliminaram Londrina do Paraná e o Rio Branco do Acre, mas caíram diante dos catarinenses do Joinville. O Gurupi era treinado pelo técnico Roberto Oliveira, vindo do Interporto de Porto Nacional, Tocantins, e que retornou ao Gurupi nesta temporada, e tinha atletas como o goleiro Matheus, vindo do Rio Verde de Goiás, e que em 2024 retornou ao Gurupi, os defensores Allan Kardec, vindo da ASEV de Goiás, e que encerrou em 2018 no Atlético Cerrado de Tocantins, Lucas Mineiro, vindo do Formiga de Minas Gerais, e que encerrou no próprio Gurupi em 2017, e Irã, vindo da URT de Patos de Minas, e que encerrou em 2021 no Goianésia de Goiás, e Leonan, vindo do 15 de Indaial, Santa Catarina, e que encerrou no próprio Gurupi em 2018, os meias Emerson, vindo do Interporto, e que encerrou no Gurupi em 2022, Paulo Roberto, vindo do Interporto, e que em 2017 encerrou no próprio Gurupi, e Davi Ceará, vindo do Trindade de Goiás, e que atualmente defende o Rio Verde também de Goiás. E os atacantes João Pedro, vindo do Feirense da Bahia, e que encerrou em 2017 no Goiânia de Goiás, Éder, vindo do Interporto, e que encerrou em 2018 no próprio Gurupi, e Regis Wenzel, vindo do Trindade de Goiás, e que encerrou em 2019 no Morrinhos, também de Goiás. O Campeonato Tocantinense 2016 foi disputado por 8 equipes, jogando em turno e retorno, todos contra todos, sendo que os 4 melhores se garantiam para as semifinais e os vencedores desta fase para as finais. A estreia do Gurupi aconteceu no dia 9 de abril de 2016 na capital tocantinense, no estádio Newton Santos, diante do Ricanato de Palmas, atual Capital Futebol Clube, e o Ricanato venceu pelo placar de 1-0, gol de Henrique Café aos 39 do primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 12 de abril em casa, no estádio Gilberto Rezende Rocha, o Rezendão, em Gurupi, diante do Tocantinópolis, que venceu pelo placar de 2-0. Gols de Sávio aos 16 do primeiro tempo e Renato aos 36 do segundo. Dia 17, jogo no estádio Newton Santos, em Palmas, diante do Palmas. E mesmo fora de casa, o Gurupi venceu pelo placar de 1-0, gol de Wellington Cabeça, vindo do tricordiano de Minas Gerais, e que encerrou em 2021 no Tocantins de Miracema, aos 35 minutos, ainda na etapa inicial. Pela quarta rodada, jogo no dia 20, em casa no Rezendão, diante do Araguaína, e as duas equipes empataram em 2-2, gols de Regis Wenzel aos 12 e Davi Ceará aos 21, ambos no segundo tempo, a favor do Gurupi, enquanto que a favor do Araguaína marcou Jorginho aos 43 do primeiro tempo e aos 42 do segundo. Na sequência, jogo na cidade de Porto Nacional, no dia 23, no estádio General Sampaio, diante do Interporto, que venceu por 2-1. Gols de Israel aos 9 da primeira etapa e Jailton aos 6 da segunda, a favor do Interporto, e de Regis Wenzel aos 40 do primeiro tempo, a favor do Gurupi. Dia 26, jogo na cidade de Paraíso do Tocantins, no estádio José Pereira Rego, o Pereirão, diante do Paraíso. E mesmo como visitante, o Camaleão do Sul venceu o Paraíso pelo placar de 2-0. Gols de João Pedro aos 26 do primeiro tempo e Davi Ceará aos 19 do segundo. Em seguida, jogo no dia 30, em casa, no Rezendão, diante do Tocantins de Miracema. E o Gurupi venceu pelo placar de 2-1. Gols de Regis Wenzel aos 35 do primeiro tempo e aos 19 do segundo, a favor do Gurupi, e de Luiz Bahia aos 37 do segundo, a favor do Tocantins de Miracema. Dia 13 de maio, jogo em casa, no Rezendão, diante do Ricanato, e o Camaleão do Sul venceu por 1-0.
gol de João Pedro aos 40 do primeiro tempo. Pela nona rodada, no dia 7, na cidade de Tocantinópolis, no estádio João Ribeiro, o Ribeirão, diante do Tocantinópolis, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Sorriso aos 18 e Pedro Panca aos 38, ambos no segundo tempo, a favor do Tocantinópolis, e de Regis Wenzel aos 40, ainda da primeira etapa, a favor do Gurupi. Na sequência, jogou no dia 10, em casa, no Resendão, diante do Palmas, e o Gurupi venceu pelo placar de 3-1. Gols de Paulo Roberto aos 10 do primeiro tempo e Irã aos 22 da primeira etapa e aos 36 da segunda, a favor do Gurupi, e de Grafite aos 6, ainda na etapa inicial, a favor do Palmas. Dia 14, e jogo na cidade de Araguaína, no estádio Leôncio de Souza Miranda, o Mirandão, diante do Araguaína, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Batata aos 27 do segundo tempo, a favor do Araguaína, e de Regis Wenzel aos 19 do primeiro tempo, a favor do Gurupi. Em seguida, jogo no dia 21 em casa, no Resendão, diante do Interporto de Porto Nacional, e o Gurupi venceu o Interporto por 3-0. Gols de Regis Wenzel aos 18 do primeiro tempo e aos 24 do segundo, e Davi Ceará aos 19 da etapa final. Dia 28, jogo na cidade de Miracema do Tocantins, no estádio Castanheirão, diante do Tocantins de Miracema, que venceu por 2-1. Gols de Ed Carlos aos 2 e Luiz Bahia aos 40, ambos na etapa final, a favor do Tocantins, e de Wellington Cabeça aos 42, ainda na primeira etapa, a favor do Gurupi. Pela última rodada, jogo em casa no Resendão no dia 4 de junho, diante do Paraíso, e o Camaleão do Sul venceu por 1-0. Gol de Regis Wenzel aos 8 minutos, ainda na primeira etapa. O Gurupi confirmou sua classificação às semifinais ao encerrar a primeira fase em terceiro com 23 pontos, atrás do líder Tocantins de Miracema com 31 e do Interporto de Porto Nacional, segundo com 25, e à frente do também classificado Paraíso, quarto com 19 pontos. Foram eliminados o Araguaína, quinto com 19, o Ricanato, sexto com 16, o Tocantinópolis, sétimo com 16 e o Palmas, oitavo e último colocado com 8 pontos. O oponente do Camaleão do Sul nas semifinais seria o Interporto, e o jogo de ida aconteceu no dia 11 de junho, em Gurupi, no estádio Resendão, e o Gurupi venceu pelo placar de 1-0. Gol de Regis Wenzel aos 27 minutos do segundo tempo. A volta foi jogada no dia 15, na cidade de Porto Nacional, no estádio General Sampaio. Interporto e Gurupi empataram em 0-0, resultado que garantiu o Gurupi nas finais. Quem também se garantiu foi o Tocantins de Miracema, que eliminou o Paraíso com 2 empates, 0-0 em Paraíso do Tocantins e 1-1 em Miracema, e se classificou em função da melhor campanha na primeira fase. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 18 de junho, em Gurupi, no estádio Resendão, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que condicionava o time de Miracema do Tocantins a jogar pelo empate em casa para ser campeão devido à melhor campanha. Mas o Gurupi não estava nem aí para isso, nem sequer quando o Tocantins de Miracema abriu 2-0 de vantagem, com Palhinha aos 30 e Jean aos 41, ambos no primeiro tempo. No dia 25, no estádio Castanheirão, em Miracema. Em seguida, o Camaleão acordou e virou o placar para 3-2, com gols de Davi Ceará aos 44 do primeiro tempo, um de Regis Wenzel a 1 minuto da etapa final e mais um de Davi Ceará aos 42 do segundo tempo, resultado que garantiu ao Gurupi o título do Campeonato Tocantinense 2016. O Gurupi foi campeão com Matheus no gol, Allan Kardec, Lucas Mineiro, Irã e Leonan na defesa, Emerson, Paulo Roberto e Davi Ceará no meio-campo, João Pedro, Turhan e Regis Wenzel no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!